Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai replicar esse efeito aqui da barrinha, tá? Do ícone estar aqui dentro do input de pesquisa. Como o Google utiliza aqui, tá certo? Dentro do input de pesquisa, o íconezinho da lupinha aqui. Vamos lá. Eu criei um CodePen aqui com o ícone da luva, tá? O Image Search aqui e um input, que é um input normal do HTML sem nenhuma estilização. O ícone só que eu deixei aqui com um tamanho de 15 pixels, tanto altura quanto largura. Vamos mostrar a primeira forma de fazer isso daqui, que é basicamente configurando esse ícone para ser uma imagem de background aqui do input e deixando uma bordinha, tá certo? Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Basicamente eu vou criar uma classe aqui, ó, input search icon, ok? O nome da classe tanto faz. E vou definir algumas propriedades nela. Eu quero um padding left de 25 pixels. Ou seja, quando eu clicar no input aqui, opa, primeiro eu tenho que aplicar essa classe nele, né? Aí quando eu clicar no input, agora sim, vê só, meu cursor começou ali 25 pixels à direita, por causa do nosso padding left. Beleza. Depois eu vou querer aqui um background com URL, ou seja, a nossa imagem. Aí eu basicamente vou remover a imagem do HTML, que eu não vou precisar dela aqui, vou trazer ela para o CSS, ok? Background URL, ok. A imagem ficou aqui, mas ela está repetindo, então vamos lá, no repeat, no repeat. E a gente quer ela à esquerda, garantir que ela fique à esquerda, left. Beleza, tá funcionando, ela tá à esquerda, não tá repetindo, mas o tamanho dela ainda tá muito grande. Então vamos mudar vamos definir aqui, ó, um background size para 15 pixels, que é o tamanho da nossa imagem. Tá vendo aqui? Pronto, a gente já jogou aqui o íconezinho para dentro do nosso input, ok? Se a gente quiser, por exemplo, mover ele um pouquinho da esquerda para a esquerda ali, eu posso colocar um background position com 5 pixels, por exemplo, só para dar uma espaçadinha. E aqui moveu ele à esquerda e a gente já tem esse resultado aqui. Vou colocar 2 pixels aqui para ficar melhor. Talvez fique um pouquinho melhor. Aí. A gente já tem esse resultado que é o input, ok? Com o texto aqui do lado e um íconezinho de imagem desse lado. Ou seja, o nosso ícone dentro do input já funcionou. Mas vê só, dentro do Google a gente ainda tem alguns botões que são clicáveis. Essa imagem, esse background aqui, ele não vai ser clicável, ou seja, eu não consigo clicar nele efetivamente. Então eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso, tá certo? Essa daqui é a primeira forma, só quando você precisa só de uma imagem, funciona belezinha. Mas vamos dar uns Ctrl Zs aqui, ó, só para voltar, vou apagar meu CSS. Voltamos ao que a gente tinha, que agora é um input e uma imagem separada, tá? E o que eu vou fazer é basicamente criar uma div class igual input container, ok? Uma div aqui circulando todo o nosso conteúdo chamada input container. Beleza. Para ficar mais claro, nessa input container, input container, eu vou colocar um border, um pixel solid red, vermelha, só pra gente ver aqui, ó. Tá vendo? Ela tá indo até o final ali. A gente não quer isso. Então vamos colocar um display inline block. Com isso, ela já reduziu aqui para mais ou menos o tamanho do nosso input, que é o que a gente quer, ok? Beleza? Aí uma outra coisa que a gente precisa aqui é esconder o nosso input. Por quê? Porque a div agora vai ter a borda e o input ele não vai ter a borda. Isso daqui vai criar um efeito bem legal. Vamos lá. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, o nosso input. Vou selecionar o input, porque eu só tenho um na tela, tá? Mas aí você dá um ID, uma classe, alguma coisa assim. E vou colocar um border 0. Show! Nesse momento já dá para ver que a gente tem um input aqui com uma borda 0 e o ícone do lado. Se a gente mudar essa borda aqui para CCC, por exemplo,
Já fica um inputzinho mais bonitinho, mas CCC ficou muito apagado. 333. 333 já ficou legal. A gente pode criar aqui um padding de 2 pixels e 5 pixels. Que ele já fica aqui uma coisinha mais bonitinha. Show? O input com border 0. Não no input, mas na div a gente pode colocar um border radius de 5 pixels, por exemplo, para criar um inputzinho arredondadinho. Beleza? Bom, agora a gente tem aqui a class input container, que ela devia estar fechando, mas não tá, por isso que ela tá abrindo esse íconezinho aqui. Pronto. Agora sim, a gente consegue ver aqui que a gente tem uma div, um input editável, que dá para editar aqui, e um íconezinho do lado. A gente pode colocar aqui, ó, input, vírgula, input, dois pontos, focus, com o border 0. E um outline 0. Pronto. Aí clicando aqui, ó, a gente vê que tudo fica funcional. E agora, se a gente quisesse criar um evento on click aqui, por exemplo, ó, on click é igual. Aí aqui um alert teste. A gente teria esse efeito sendo replicado como um botãozinho, ou seja, esse input funcionando como um botãozinho. Ou seja, duas formas de fazer aí, uma colocando o ícone como um background, que é bem legal, e a outra o ícone como um botão. Eu utilizei aqui no botão da luva, mas você poderia ter outros botõezinhos aqui, como a barra do Google e por aí vai. Não preocupei muito em estilo, tá? Para não poluir a aula, porque o interessante aqui eram as posições. Espero que tenha ajudado, pessoal. Valeu, até mais.